Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Curadoria Cor. A gente fez uma seleção de filmes e séries especial para você acompanhar e curtir com a gente. Eu sou o Arthur, filmmaker e CEO da Cor Produções, e eu amo filmes. Esse amor começou quando eu era pequeno. Eu lembro que eu ficava de madrugada assim assistindo filme e meus pais iam dormir e eles me mandavam ir dormir também. Eles passavam pelo quarto e ficavam escutando se eu tava assistindo televisão, se eu tava assistindo algum filme. E eu sempre baixava o volume, deixava no mínimo e ficava tentando acompanhar e escutar se eles estavam vindo ou não, né? E eu lembro de deixar o volume bem baixinho e às vezes eles me pegavam, às vezes eles escutavam, abriam a porta do quarto e viam que eu tava lá. Mas várias vezes eles só iam lá, me davam boa noite e eu desligava a televisão e fingia que tava dormindo, né? Pra não ser pego. Eu fazia isso direto, assim, eu sempre fui uma criança que ia dormir 2 da manhã, 3 da manhã, e ali com os 18 anos eu lembro de me perguntar o que eu queria fazer da minha vida, e eu lembro que eu amava ver filmes, então eu comecei a ver muito filme, e eu ficava o dia inteiro vendo filme. Eu acho que ali eu aumentei, acho que uns 500 filmes, assim, de tudo que eu assisti. Eu tentava sempre fazer uma curadoria muito boa de filmes, né? Mas já assisti muito filme ruim. E bom, hoje eu vou indicar pra vocês alguns filmes e séries que eu gosto muito e que me marcaram durante a minha vida. E a primeira série que eu vou indicar pra vocês é We Crashed. I have a responsibility to think bigger. Eu assisti faz uns 2 anos, mas é uma das minhas séries favoritas. Ela conta a história de um empresário, que no início não era um empresário, era só um entusiasta, que tinha uma ideia muito grandiosa e ele precisava de pessoas para comprar essa ideia. É uma história real de como foi criada a WeWork, que são espaços no mundo inteiro de coworking, de várias empresas, né? O cara, ele é meio louco, ele acredita muito na ideia dele e ele faz as pessoas comprarem essa ideia e ele acredita tanto que ele coloca valores absurdos, só que ele demonstra tanta confiança e as pessoas acabam comprando essa ideia pelo que ele transmite, através da fala, da comunicação dele. E me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais envergonhada, digamos assim, e ver a série me mostrou que se eu acredito, eu posso transmitir isso para as pessoas, e me deu essa fagulha de acreditar mais em mim, sabe? Acreditar mais nas minhas ideias, nos meus sonhos, que eles podem se tornar real. Mas ele é um pouco antiético, então toma cuidado quando for assistir. E a segunda série para vocês assistirem, que eu recomendo, é Mr. Robot. E vai muito de acordo com WeWork, porque foi uma série que eu assisti antes de WeWork, e eu também me identifiquei muito com o Elliot, só que ele é aquele cara fechado e envergonhado. Então eu terminei de assistir Mr. Robot, que é um cara brilhante, com ideias incríveis, mas muito fechado e desconfiado da vida. Essa série conta a história de um hacker que ele é brilhante, então ele tenta derrubar o sistema somente com artifícios tecnológicos, né? Só que ele vive uma guerra interna com a mente dele. É um conflito muito grande que acontece na cabeça dele, e isso me chamou muita atenção na série. Eu recomendo muito ela, porque tanto a estética visual quanto a edição dela é muito boa, o roteiro é incrível. Eu recomendo assistir toda ela, não para pela metade, por mais que ela seja longa. E essa é uma daquelas séries que vai cada vez ficando mais denso e tu vai entrando cada vez mais na mente do personagem e no roteiro. E isso eu gosto muito, eu não gosto muito de séries tão supérfluas, então eu recomendo muito o Mr. Robot. E agora vamos para a terceira série, Westworld. Westworld. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Bom, é uma série futurista que os caras criaram um parque de diversão com robôs. Então, os milionários compram acesso a esse parque e dentro desse parque eles podem viver a vida que eles quiserem. Tudo que tu vivencia lá, tu experiencia, tu realmente sente. É como se fosse um parque de diversões para adultos, digamos assim. Pode matar, pode ferir, pode sequestrar, pode fazer o que quiser, mas não tem consequências na vida real. Todo esse parque ele foi planejado, então é como se fosse uma cidade de verdade mesmo. A história conta a vida de vários personagens e todos esses personagens têm uma história por trás deles que faz sentido com o que eles estão vivendo agora. E esses personagens, eles são partes apenas de uma história. E aí tu começa a se conectar com esses androides e começa a entender essa rebelião que eles estão querendo causar. Eu curti muito essa série porque ela é muito densa e cada vez que tu vai assistindo mais e mais episódios, tu começa a ver que a trama ela é muito maior. Essa também é uma história que te deixa um pouco paranoico. Eu acho que eu selecionei várias histórias assim. Eu gosto de coisas densas, principalmente pra gente assistir e
e contemplar, tentar entender o que tá acontecendo. E essa é uma dessas histórias. Eu recomendo que vocês assistam, ela é muito linda, ela é muito bonita, assim, toda a construção de cenário, de personagens, de roupas, então ela é muito rica em detalhes, Então eu recomendo muito que vocês assistam, o roteiro é fenomenal e ela fica toda hora te surpreendendo com o quão profundos são as relações. Welcome to Westworld. No orientation. E agora vamos para a quarta série, Fleabag. Don't be yourself. Oh my God! É uma história um pouco mais leve. Agora a gente já passou por toda essa confusão mental e Fleabag vem com um ar mais sarcástico e humorístico, que é uma forma da gente levar a vida. E essa é uma série que me chama muita atenção porque ela quebra a quarta parede e fala com o espectador como se ele estivesse ali do lado, dentro da cena. E ela sempre tem uma reação muito boa ao que tá acontecendo. É como se fosse uma série interativa. A gente tá sempre sentindo o que ela tá sentindo e entendendo o que ela tá entendendo dentro daquele contexto. É muito divertida. Recomendo fortemente pra ti que quer ficar mais de boa e curtir uma série bem humorada e divertida. E a quinta série que eu tenho pra recomendar pra vocês é Sherlock. Sherlock, actual human, like, just so I know, do you care about that at all? Well, caring about them helps save them. So just tell me. É uma série que conta a vida do Sherlock nos dias modernos, assim, ali por 2005, 2010, com aqueles telefones BlackBerry. Muita gente critica essa série porque ela é uma releitura dos clássicos do Sherlock, mas não é 100% fiel a tudo que acontece nos livros. Mas é uma série que eu gosto bastante porque ela tem aqueles quebra-cabeças e aqueles códigos que Sherlock tem. É uma série que faz pensar e refletir e tentar descobrir quem que foi o assassino ou como que aconteceu aquele assassinato. E ela tem várias reviravoltas durante as temporadas e eu recomendo bastante. Bom, aqui eu trouxe essas 5 séries que eu indico e, claro, existem outras que eu gosto também, mas eu vou deixar para os próximos episódios porque dá tudo de mão beijada, assim, não tem graça, né? Vamos para os filmes. O primeiro filme é Matrix. Me tira daqui! Bem-vindo ao mundo real. Bom, Matrix é um clássico, acho que todo mundo já assistiu. Também tem aquela ideia de quebra de paradigmas e mundos diferentes e essa rebelião interna também. É um filme que te faz pensar, que te faz refletir, com bastante ação. E eu tô falando especificamente do primeiro Matrix, que teve muitos desafios na hora das captações, onde eles tiveram que inventar coisas novas, que nem o Bullet Time. E eu lembro que quando eu assisti isso, me chamou muita atenção, porque era um filme muito diferente, com uma estética diferente, todo verde, e aí a gente não entendia por quê. E aí a gente descobre que ele usou de propósito aquele verde. Faz bastante sentido quando a gente vira um editor e um colorista. E agora vamos pro segundo filme que eu indico pra vocês, que é meu filme favorito, que é Whiplash. Quando eu assisti esse filme, eu me apaixonei. Ele é incrível. O ritmo que ele emprega nas edições é fantástico. Você tá o tempo inteiro imerso dentro do filme. É um baterista e ele treina muito. E ele tem um professor muito difícil de lidar. Ele é super exigente. E aí a gente vive essa batalha interna entre ele tentar ser o melhor e não conseguir ser o melhor. E dentro disso tudo ainda tem aquela edição super rápida e dinâmica. E é um dos meus filmes favoritos. Eu recomendo muito. É um filme fantástico. Pode acreditar, coloca no streaming e assiste que vai ser um baita filme. Já pega a pipoca junto porque vale a pena. Meu terceiro filme é Hot Fuzz, ou Chumbo Grosso em português. Sergeant Nicholas Angel. Filme que eu assisti há bastante tempo, mas ele traz um pouco de comédia com ação. Ele é a história de um policial que é super bom no que faz, e aí ele é mandado para um interior onde ele não tem nada para fazer. Só que o roteiro, ele é bastante cômico, tem vários alívios ali no meio, e a edição dele também é bem frenética. Ele é divertido de assistir e ele é rápido, digamos assim. Tenho certeza que se tu sentar para assistir esse filme, tu vai se divertir bastante. Minha quarta indicação de filme é Aquários. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo, o senhor já sabe. É um filme brasileiro, onde eu assisti há bastante tempo, e eu gostei bastante, porque ele é muito lento e ele te convida a pensar sobre. É uma mulher que tem um apartamento à beira-mar e uma construtora quer comprar o apartamento dela e demolir e construir um apartamento muito maior. Bom, o filme fala um pouco mais sobre o pertencimento dela dentro daquele ambiente.
Todos os apartamentos foram vendidos e só ela mora no prédio. Ela tem todas as memórias dentro da casa, seja da família ou do que ela viveu. E a construtora tenta o tempo inteiro tirar ela do lugar. Fica essa disputa interna, tentando ajudar ela e tentar proteger ela do que está acontecendo, porque tu se coloca bastante no lugar dela. É um filme mais lento, mas muito interessante. Ele é bonito para os olhos, tem bastante cenas bonitas, com enquadramentos bonitos, e ele é mais sentimental, então eu recomendo bastante. E o último que eu escolhi para falar para vocês é Seven, Os 7 Pecados Capitais. Gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust and envy. É um filme forte, ele conta a história de detetives que estão indo atrás de um serial killer que utiliza os 7 pecados capitais como referência para criar os seus crimes. É um filme que tu precisa ter um estômago um pouquinho forte, porque ele é um pouco delicado em alguns momentos. Ele é um filme que tu se conecta tanto com os personagens que quando acaba, tu ainda continua reverberando aquilo que aconteceu. Eu recomendo pela história, que é incrível e fascinante, e quem escreveu isso é meio louco, mas vale a pena conferir. Chegamos ao fim da segunda curadoria da cor e espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual filme ou série você ficou curioso para assistir e dá um like se você gostou desse conteúdo e quer que a gente produza mais curadorias assim. Te vejo no próximo episódio. Boa sessão!